Muito bem, caros alunos, caras alunas, eu sou o professor Fábio e hoje eu vou mostrar para vocês alguns nomes, algumas nomenclaturas que a gente utiliza em inglês para falar sobre cores. E é interessante porque na área de design, na área de artes, alguns termos a gente não tem em português. Então, quando a gente vai falar sobre o Color Vocabulary, a gente tem que pensar como que você descreve cores em inglês. Neste vídeo, eu não vou ter os nomes das cores em inglês, pelo menos não os nomes que eu acho que vocês esperam ver aqui. Se vocês acharem interessante, deixem um comentário, comentem alguma coisa e eu até posso falar o nome de algumas cores, como que a gente nomeia cores em inglês. Principalmente quando a gente vai falar de claro, escuro, que não é simplesmente dark, light, como muita gente pode pensar. Inclusive no inglês é muito mais fácil nomear cores do que em português. Mas vamos falar então um pouquinho aqui sobre as palavras ligadas a cores. A primeira coisa que a gente vê aqui é o chamado chroma. Chroma é uma palavra em inglês que diz quão pura é a cor que você está utilizando. Por isso que você vai ter o termo chroma key. Chroma key é você escolher uma cor pura e utilizá-la para que ela desapareça, para que ela possa ser substituída por algum fundo. Então, key seria o principal. Então, chroma key é uma cor pura. Tanto que quando você faz um chroma key, normalmente você utiliza um fundo de uma cor sólida, uma cor pura, porque é aquela cor que vai ser desintegrada, que vai ser tirada quando você vai fazer uma gravação de um vídeo, que você utiliza algum recurso em uma gravadora ou em um programa de edição de vídeo. Agora vamos falar do hue. Hue, em inglês, é o termo que você utiliza para dar nome às cores. Então, red hue, orange hue, yellow hue. Por quê? Em inglês, quando você vai utilizar na área artística, na área de design, você dificilmente utiliza o termo color. Se vocês abrirem lá no Photoshop ou qualquer programa de edição em inglês, vocês vão perceber que eles utilizam o termo hue. Porque o hue é a cor pura. É a cor sem adição de nada. E isso é importante porque o termo color em inglês é um termo extremamente genérico. Então, quando a gente fala de hue, está falando da cor real, é o nome real da cor. Então, purple hue, blue hue, green hue, yellow hue. E aqui vocês estão vendo neste círculo de cores, no color wheel, como nós chamamos em inglês, todas as cores assim de hue, são cores sólidas, cores sem mistura, sem variação. Agora vamos falar um pouco das cores quando a gente começa a misturar com alguma coisa. Tint são todas as cores que você adiciona branco. É do branco até a cor final. Tá vendo que vocês têm esses gradient, que é o nome que a gente dá para os degradês? Vocês já devem utilizar o termo gradiente, alguma coisa assim, porque já portuguesamos algumas coisas. Então, o tint é sempre uma cor que vai da cor do rio, no caso a cor mais pura, e ela vai embranquecendo, ela vai ficando cada vez mais clara. Então note que em qualquer um desses green, yellow or blue, você começa com um bem vermelho, um bem amarelo, um bem azul, e ele vai apagando até ficar mais claro até chegar no branco. Isso é chamado de tint. Toda vez que você adiciona branco, você está utilizando tint. O tone, por outro lado, é toda vez que você adiciona cinza, o que vai gerar algumas cores chamadas de dull, que são cores sem brilho. Então, quanto mais cinza, menos brilhante ela fica. Quanto mais cinza, quanto menos cinza, mais brilhante ela é. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente classifica de acordo com o tone. Então, prestem bem atenção. Nós temos em primeiro lugar o matte color. Matte color é a cor que não reflete, então é aquela cor que tem mais cinza.
Note o quadrado e o cone, eles não refletem as cores. O que acontece com o quadrado para o cone? Você vai refletir uma sombra. Isso na própria cor é chamado de tone. Esse é o tone. Você tem muito cinza, então ele não reflete. Isso vai dar origem ao matte color. Vocês devem conhecer o termo matte, com um ezinho no final. O matte, vamos dizer assim, é o nome que se dá a esse processo. O matte seria o substantivo. Então, matte color é a cor que fica dull, ela fica opaca. Então, dull reflete o grau de opacidade de uma cor, ou seja, quanto menos luz ela consegue refletir, ou quanto menos reflexividade ela tiver. O gloss color, glow é outra coisa. Gloss color são cores que refletem a luz. Elas criam reflexo. Então note da esfera para... Eu não sei como que chama esse sólido aqui. Enfim. Note como ela reflete na cor, ali na cor verde, e como que ele reflete também o cone. Então isso é chamado de gloss, que vocês devem conhecer muito como glossy também. Glossy é uma característica, é o substantivo no caso. Então gloss color é uma cor brilhante, é uma cor que tem muito pouco cinza. Quanto mais cinza você retira, mais brilhante ela fica. Quanto mais cinza você adiciona, mais opaca ela fica, então ela vai criar sombras nas reflexibilidades dela. Então você vai notar que o matte cria sombra, o gloss cria reflexo. Quanto mais alto for o gloss, menos cinza você tem na cor. Shade é o contrário do que acontece com o tint. Se o tint adiciona branco, o shade adiciona preto. E é engraçado que se vocês pararem para pensar, tint e shade no português acabam tendo termos muito parecidos, porque a gente não diferencia se a nossa tonalidade de cor ela é com adição de branco ou com adição de preto. E note que é o mesmo processo. Quanto mais preto você adiciona, mais próximo da cor preta ela fica até o finalzinho, que é inteiramente sem a cor do tint. Tint não, do rio. Sem o rio. Quando você tem o rio, que é a cor sólida, você pode chamar também de solid color, mas solid color não é muito usado na parte de design. Então, o shade é toda vez que você adiciona preto. E aqui cabe uma curiosidade para ajudar um pouquinho vocês. Quando você tem aquele título daquele livro, talvez vocês curtam, o 50 Shades of Grey, os 50 tons de cinza, o termo tom se refere à cor que vai escurecendo. E é um trocadilho com o nome lá do Christian Grey, que Grey significa cinza. Então não existe tom para cinza, né, nessa concepção, porque seria o cinza se aproximando do preto, ou seja, é uma coisa que já é mais ou menos escura e ela vai se tornando cada vez mais sombria. Então, olha a analogia que a autora fez com o título para criar a ideia do protagonista ou antagonista que seja. E é uma coisa que não é traduzível. Veja só. Então, Shades of Grey, que seriam tons de cinza, são tons de cinza que vão escurecendo. Porque se no lugar de shades fossem tints, 50 Tints of Grey seriam tons de cinza que vão clareando. Isso daqui aparece muito na parte digital, um termo chamado value. Value, ele no vocabulário comum é valor, valor monetário. Mas em artes, ele representa a claridade da cor. Quanto mais alto for o value, mais clara é essa cor. Lembrando que o valor zero em value significa uma cor pura, ela é o hue dela. Um valor negativo no value, você vai tirando luz, você vai deixando ela mais escura. Então esse value determina se ela é mais clara ou se ela é mais escura. Se for positivo, ela é clara, se for negativo, ela é escura.
Talvez seja uma novidade para vocês. Aqui nós temos os color types, como que as cores são chamadas. Isso daqui vocês vão perceber que não é muito diferente do português. Primary colors, secondary colors e tertiary colors. Cores primárias, secundárias e terciárias. Isso daqui acontece porque isso daqui é um cognato verdadeiro. Então, muitos termos que são cognatos, inclusive, eu evitei colocar nesse vídeo, porque na prática vocês vão conseguir deduzir o que ele significa. Então, eu só vou mostrar para vocês um pouquinho de como isso funciona em inglês. Então, vamos lá. As primary colors, considerando que elas sejam cores de pigmento, não estou considerando se é luz ou não, você tem red, blue e yellow. Então são cores que não nascem de misturas. Secondary colors são cores que nascem de misturas das primary. Então você tem orange, green e purple. Uma curiosidade, em inglês a gente não tem um nome como você tem em português de púrpura e roxo. Em inglês você utiliza tudo purple. Tanto que vocês vão perceber que vocês têm 3 tons de purple. Eu vou comentar nas tertiaries melhor para vocês entenderem como isso funciona. As tertiaries, que são as cores terciárias, nascem de mais misturas, nascem das misturas secundárias. Então você tem o red orange, que seria o laranja avermelhado, o red purple, que seria o púrpura avermelhado, que é o nosso roxo claro. O purple blue é o nosso roxo. Então note que no inglês não existe um termo para roxo, nem para púrpura separados. Em inglês é tudo purple. O que vai mudar é o tipo de cor. Red purple seria o nosso roxo claro. Blue purple é o nosso roxo escuro. E o purple, aí vai depender muito de como que vocês nomeiam também. Por isso que é muito mais interessante quando vocês nomeiam por valores ali no Red, Green, Blue, no Samick e tudo mais, porque é muito mais fácil. Você tem o Blue Green, que é o verde azulado. Por que eu estou lendo verde azulado e não azul esverdeado? Porque em inglês você tem que lembrar que os adjetivos eles vêm atrás. Então, quando eu leio, por exemplo, purple blue, é o púrpura azul. Quer dizer, eu li azul púrpura, eu li errado. Purple blue quer dizer o azul púrpura, o purpúreo. Então isso quer dizer o quê? É o azul adicionado de púrpura. Então o blue green é o verde azulado. Aí você tem o green, que nós já vimos lá, que é uma cor primária. O green yellow é o intermediário entre o verde e o amarelo. Então é o amarelo esverdeado. Aí você tem o yellow orange, que é o laranja amarelado. E assim, esses nomes pra gente são um pouco estranhos, porque vocês vão perceber que tem coisa que parece que ela é mais clara, mais escura na nossa percepção. Isso acontece porque em inglês a gente tem uma dificuldade muito grande de nomear cor. Aqui, por exemplo, não está incluso o brown, que seria o marrom, mas ele também entra aí. Então, isso quando a gente vai nomear cor em inglês, a gente tem que prestar muita atenção que os nomes são um pouquinho diferentes e a forma de nomear algumas cores, entre claro e escuro, falar do tone, ou do tint, ou do shade, isso muda um pouco a forma como a gente nomeia. Se vocês estiverem interessados, eu até posso falar num vídeo depois como que a gente nomeia essas cores de acordo com claro, escuro, com luz, com sombra, porque elas têm uns nomes meio esquisitinhos. Por exemplo, dark, que é a cor escura, só vale quando você está trabalhando com shade. Então a dark red, que é um vermelho escuro, é um vermelho com adição de preto. Se vocês quiserem, a gente pode falar isso num vídeo posterior. Cool color é a cor fria. Tá? Nunca me coloque cold, gente. Cool color, cor fria. Porque a ideia de cool ou coolness remete ao friozinho, à sensação de frio. Se fosse cold, seria o congelado. Não faz sentido aqui. Então, cool. Cool color é a cor fria.
E no outro lado, o warm color, que é a cor quente. É aquela cor que aconchega. O warm, nunca coloquem hot, tá, gente? Hot color nem vai existir no inglês. Quer dizer, não pelo menos para a parte de art design. O neutral color, ou neutral, se vocês preferirem falar mais pausadamente. Neutral color são cores neutras. Normalmente aquelas cores que são mais apagadinhas, mais básicas, como muita gente diz. Agora vamos pegar alguns termos. Eu não sei se isso vai ter termo igual em português. Eu não sei. Mas aqui nós temos chamadas additive color. Não sei se tem esse termo cor aditiva. Em inglês, o additive e subtractive são termos bem interessantes quando vão lidar com arte, com coisas assim, porque eles lidam com a seguinte ideia. Tudo que é additive você faz por acréscimo. Então, additive colors são cores luz. São cores que você utiliza luz. Por exemplo, é o padrão Red, Green, Blue. O padrão RGB é um padrão de cor aditivo, de additive color. Por quê? Você faz por adição de frequência. E no caso, você nunca vai chamar de light colors, porque light color quer dizer cor clara. Tá? Não, embora light pode significar luz, quando você for falar de cor luz, você utiliza additive. Esse é o termo correto para isso. Já as cores de pigmentos, em inglês nós usamos o termo subtractive. Então, subtractive colors são cores que você tem em tintura, em pintura, em tintas que você utiliza para fazer alguma arte. Então, guache, acrílica, aquarela, que no caso é watercolor. Eu também posso falar isso para vocês. Os nomes das tintas e das técnicas também têm alguns nomes que são um pouquinho diferentes no inglês. Por exemplo, watercolor é a nossa aquarela, que em inglês na tradução seria cor de água. E o gouache tem gouache em inglês porque esse termo vem do francês. Então, cor subtrativa, voltando aqui para subtractive color, são cores que você adiciona por pigmentação de tinta. Cor de caneta, cor de pinturas. É diferente das additive, porque as additives são feitas por luz, padrão Red, Green, Blue. E o nosso penúltimo termo para cores são as cores transparentes, as transparent colors. Em inglês nós chamamos de cores transparentes porque você pode sobrepor uma cor na outra. Elas não se misturam por conta da transparência. Em algumas técnicas de pintura, você pode chamar isso de color wash ou de color glaze. Color wash é usado em aquarela. O termo color wash é quando você consegue uma transparência com aquarela. E color glaze quando você consegue com tinta óleo. Então, nas duas técnicas de pintura, você dá nomes diferentes para a cor transparente. Você então chama de color wash ou lavagem de cor, se você traduzir literalmente, e color glaze, que seria o glaciar com alguma cor. Então não tentem traduzir esses termos ao pé da letra, que eles não fazem o menor sentido. Color wash ou color glaze são termos que você utiliza para descrever cores transparentes dentro de determinadas técnicas de pintura. Color wash aquarela, watercolor, e color glaze em tinta óleo, que seria oil mesmo. Tá? Então, eu acho que isso daqui já ajuda vocês a entenderem um pouquinho. E vamos para o nosso último termo, que é opaque colors. São cores que você não consegue sobrepor. Elas são escuras, elas são você não consegue enxergar através delas. Não é que nem, por exemplo, no outro slide que eu mostrei para vocês, uma cor que você consegue enxergar através dela. Vai dar uma mistura ali por conta da luz, mas você consegue enxergar uma cor sobreposta da outra. Aqui você não consegue. Então são cores com alto índice de opacidade. Então,
Isso também é muito usado como técnica de pintura, só que cores opacas em técnica de pintura não tem nome específico. Porque a tinta espera-se que ela seja opaca, em tese. Porque ela é uma cor mais pura. Você vai deixá-la transparente conforme você vai moldando. No formato digital, você mede com aquela coisa chamada transparency. Lá no Photoshop ou qualquer programa de edição de imagem, existe uma aba chamada de transparência. Você consegue cores mais opacas mexendo na transparência. Então, ela vai permitir que você enxergue através dela. Quanto menos transparente e mais opaca ela for ficando, menos você enxerga por entre elas. E aí, esse é o vídeo com os termos básicos da área de design e de artes para cores. Se vocês quiserem algum vídeo que eu fale sobre cores especificamente, nome de cores, como que a gente nomeia cor, eu posso produzir um videozinho explicando sobre isso. Porque eu acho que é interessante, sobretudo para quem gosta dessa parte de artes e tudo mais. Mas eu vou ficando por aqui porque esse vídeo já está deveras longo e vejo vocês na próxima aula.